Boa noite, seja bem-vindo ao programa Diálogos. Eu sou o Mário Sérgio Conte, estamos ao vivo todas as sextas-feiras, às 23h30. A nossa convidada de hoje entrou para a política no ano que ela estava lá com 18 anos, começou a fazer política e de lá para cá vem militando, está aqui, consegue coisas na Câmara Federal, lá no Rio Grande do Sul, de onde ela é. E agora não vai se candidatar devido a ameaças. Vamos ver quem é ela. Manuela Dávila, ex-deputada federal pelo Rio Grande do Sul, partido PCdoB, é uma figura popular no estado, é muito querida por muita gente e, no entanto, resolveu não se candidatar a uma eleição que era quase certa para ela devido a ameaças. Obrigado, Manuela, por ter aceito o convite, ter vindo de Porto Alegre para cá. Me conta por quê e me diz o que você está sofrendo lá. Então, Mário, primeiro é uma alegria conversar de novo contigo, né? Sempre, eu fico vendo aquela trajetória ali, eu pareço bem novinha, podia já incluir alguns encontros nossos, alguns diálogos nossos, né? Mas, assim, na verdade, há muitos anos, né? Pelo menos 7 anos, eu sou um dos alvos prioritários de um esquema que a gente fala muito e conhece muito pouco, que é o esquema de distribuição de desinformação e de ataques de ódios organizados no nosso país. Eu vejo que a gente entende muito pouco porque, às vezes, como hoje, nós nos surpreendemos com armações que são feitas por esses tipos do MBL, que causam, assim, nas redes um verdadeiro espanto, que são práticas já antigas, né? Como criar uma notícia falsa e depois denunciar a pessoa na justiça por aquela notícia da qual ela é vítima, como se ela fosse autora. Então, uma coisa um pouco kafkaniana que eles produzem, que gera muita violência real, muita violência concreta. Então, claro, quando as pessoas me perguntam se eu não vou, se sofrer violência e ameaças pesou na minha decisão, eu costumo dizer que todas as minhas decisões nos últimos 7 anos, das mais simples às mais complexas, da decisão de sair da minha casa e ir ao supermercado ou levar a minha filha na escola, à decisão de concorrer, sempre a reflexão sobre a violência, né, ela se faz presente. Nesse caso concreto da eleição do Rio Grande do Sul, quando acabou a eleição de prefeito em 2020, que foi uma eleição muito dura, ainda mais dura do que a eleição de vice-presidente em 2018, eu falei para todos os meus companheiros e companheiras que eu não tinha pretensão de disputar em 2022, por diversas razões, e que eu disputaria numa única condição, na condição de nós termos uma unidade política entre os nossos partidos e essa unidade permitir, então, que eu representasse as nossas ideias em algum espaço. Essa unidade não aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E nós temos hoje 3 pré-candidatos do nosso campo, que disputam 3 posições para o governo do estado. Como nós temos apenas 3 lugares na chapa, né? Governador, vice e senador, eu nunca colocaria o meu nome, porque eu não seria um 4º nome impedindo a unidade. Nós temos um compromisso, o PT me apoiou na eleição de 2020 e eu também acho errado aquelas pessoas que querem tudo, né? Eu quero ser candidata a prefeita, quero ser candidata a governadora, quero ser candidata ao Senado, eu jamais me colocaria, inclusive como um revezamento que eu acho que é natural e saudável de posições, mas nós não conseguimos ter essa unidade. No meu caso, a unidade, além de competitividade, né? Primeiro, além de uma necessidade histórica, né? Porque diante do que nós vivemos no Brasil, a unidade é uma demanda histórica. Mas além dessa necessidade, no meu caso, a unidade também gera proteção. É muito difícil enfrentar o que a gente enfrenta, né? Eu e alguns companheiros e companheiras, sem ter uma espécie de cordão maior na volta. Concretamente, Manuela, o que são essas ameaças? São ameaças e são materializações, né? Como é que acontece?
Bom, todas as coisas que tu pode imaginar. A primeira vez que a minha filha foi agredida fisicamente, ela tinha 45 dias. Como assim? Agredida, tomou tapas durante o show de meu marido por uma mulher que acreditou numa fake news que circulava na internet sobre um enxoval que eu teria feito. Eu não fiz nem enxoval e nem conhecia a cidade de Miami. Um enxoval que eu teria feito na cidade de Miami e achou que era de bom tom bater na minha filha que estava eslingada, que é quando a gente põe aquele pano na volta, sabe, com tapas, porque eu não tinha comprado aquele sling na Coreia do Norte ou em Cuba. Né? No ano passado, agora há poucos dias, completou um ano, eu e a minha filha fomos ameaçadas por grupos que nós conhecemos, porque atuamos na internet, eu e a minha equipe há muito tempo, de ser estuprada dentro do ambiente escolar e eu ser executada. Né? Então, o conjunto, estou te dando algo que aconteceu há 7 anos, quando ela era recém-nascida, e um fato que aconteceu agora. E todos esses fatos são naturalizados. Hoje eu vi essa notícia dessa armação nefasta contra um dos maiores brasileiros vivos, que é o padre Júlio Lancelotti, e me recordei de uma armação da qual eu fui vítima na última eleição, em que eles produziram uma notícia falsa, dizendo que eu ameaçava o juiz Sérgio Moro de morte, e eu, ao invés de conseguir apurar quem tinha produzido a notícia falsa, Mário, estava na minha casa almoçando, tocou o interfone, era o Ministério Público me notificando por incentivar a violência. Né? Então, é algo que atinge todas as esferas da vida. Né? Isso sem contar as inúmeras agressões que se materializaram na rua, né? Sem contar os eventos em que nós tivemos que retirar pessoas armadas de dentro, como aconteceu num dos últimos debates que fiz numa das grandes universidades ainda antes da pandemia. Então, digamos, é uma violência que ela acontece nas redes, que ela se materializa na rua e que ela é permanentemente estimulada. Mas a autoria, quem é? Extrema-direita, bolsonarista? Eu acho que é sempre importante, quando a gente fala em desinformação, ou isso que se convencionou chamar de fake news, falar de fake news e rede de ódio, né? Porque as fake news que circulam, fake news não é o termo mais correto, mas é o mais popular. As fake news que circulam, elas sempre são legitimadas, digamos assim, o que acende o fogo embaixo da panela delas é o ódio. É o preconceito. Então, elas são distribuídas com um método muito eficaz, é uma espécie de pirâmide, eles têm os seus atores legitimadores, né? O próprio presidente da República, alguns dos seus filhos, alguns dos seus deputados. Eles têm um esquema altamente robotizado. Num dos últimos grandes ataques que a gente sofreu nas redes, um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro que estuda isso, mediu o parâmetro de robotização. Naquele ataque, durante um dia, tinha, não sei se são 22% ou 24%, então o número, vamos botar o mais baixo, 22% de robotização nos ataques. Para te ter uma ideia, Mário, na eleição norte-americana, a do Trump, que ficou muito conhecido o uso de robôs, a média foi 18%. Então, assim, é mais robotizado do que foi naquela eleição. São as pessoas, Esse é o grande desafio do Brasil de hoje, né? Descobrir quem financia a produção e a distribuição de fake news. Quem dispõe dos bancos de dados que permitem que essas notícias cheguem à mentira certa, seja direcionada à pessoa certa, né? Que é a grande questão da desinformação, o superdirecionamento das notícias falsas. Mas há um esquema de uma violência legitimada, né, pelas principais pessoas que ocupam espaços muito relevantes na República. E eu acho que a gente tem que entender a dimensão disso na vida pública nacional. Quando a gente vê uma execução, como foi a execução do Marcelo em Foz do Iguaçu, ela e vai lá a polícia e diz que não é um crime político, é negar que nós vivemos num país que estimula esse tipo de prática. Até pouco tempo atrás, enquanto viveu, Olavo de Carvalho defendia que nós não tivéssemos um segundo de paz. Né? As pessoas que me agrediram, às vezes o pessoal do MBL dizia, a gente não tem culpa que agrediram a tua filha com 45 dias. É claro que tem. Foram vocês que inventaram que eu fiz um enxoval em Miami, né? E que tentaram criar a ideia de uma hipocrisia a partir disso. São vocês que distribuem imagens falsas, atribuindo a mim edições grotescas com uma suposta contradição religiosa, por exemplo. Então, vocês são as pessoas, essas organizações, etc., que motivam esses ódios nas pessoas comuns. Agora, como fazer para combater isso, Manuela?
Existem vários caminhos, né? Existe um debate muito grande que é internacional. Na semana passada ainda nós recebemos aqui no Brasil a visita para uma agenda da Francis, que foi aquela engenheira que fez a denúncia sobre o Facebook. Então, existe um debate internacional sobre os espaços de moderação das plataformas, né? O Brasil é um dos países que menos conta com tecnologia por parte das plataformas. Ela deu um número muito relevante. Para ter uma ideia assim, da atenção que eles dão ao Brasil. Os alemães, que são um país que regra muito o discurso de ódio, recebem 3% do investimento financeiro em moderação. Eles são um país, pouquíssimas pessoas falam alemão no mundo. Todos os países de língua espanhola junto, muito mais, quase 10 vezes mais pessoas falam espanhol do que alemão, recebem 2%. O Brasil nem entra na conta, ou seja, a língua portuguesa sequer conta como um player importante para a tecnologia de moderação de discurso de ódio. Então, esse é um debate importante, né? Qual o papel das plataformas e a responsabilidade delas nisso. Existe um outro papel que acho que no Brasil tem sido cumprido, num certo sentido, pelo Supremo Tribunal Federal, a partir das investigações que conduziu, que versavam sobre desinformação relacionada à Corte e ameaças democráticas, né, à própria Corte, e pela Câmara dos Deputados, sobretudo na figura do deputado Orlando Silva, do meu partido, que debateu a Lei Geral de Proteção de Dados e que relatou o PL das fake news agora, tentando encontrar caminhos, né, para barrar, garantindo liberdade de expressão e não responsabilizando o cidadão comum, mas mirando nos donos do dinheiro, em quem financia e distribui. E, por último, Mário, como, digamos assim, vítima preferencial disso, a gente tem que investir massivamente no chamado letramento digital, né? Letramento, as pessoas precisam saber checar. São procedimentos muito básicos o de checagem de notícias. E nós precisamos lutar pelo direito à internet como um direito humano fundamental na atual etapa de desenvolvimento. Ou seja, nós precisamos pensar em acesso à internet como algo público, garantido pelo Estado, né? Há tecnologia para isso. Por que isso é tão importante no Brasil, Mário? Porque a maior parte da nossa população não tem acesso à internet livre. Tem planos que só permitem que elas acessem Facebook, WhatsApp, nos seus celulares. Então, elas sequer têm como checar uma notícia. Elas ficam presas num mundo que deveria ser o de uma liberdade de tráfego, que é o mundo da internet. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com Manuela Dávila nos contando, nos revelando um mundo aí que a gente mal conhece. Daqui a pouco voltamos. Voltamos com Manuela Dávila, que é um caso raro na política brasileira, porque ela faz política e estuda. No momento está fazendo doutorado lá. O mundo político ninguém estuda muito. Então você vai nos explicar, Manuela, o que vai acontecer até outubro? Como é que você está vendo a situação? Vai ter um crescendo de violência? Bolsonaro vai tentar um golpe? Como é que você está analisando e vendo isso? O que eu estudo é o assunto anterior, Mário. Eu estudo desinformação e moderação de conteúdo. Mas essa é a minha militância. O que eu acho que vai acontecer, né, Mário? Primeiro, acho que nós temos uma chance, a maior probabilidade é que o presidente Lula vença as eleições. E acho que vai adquirindo uma relevância cada vez maior a vitória ou a possibilidade da construção de uma unidade maior para que ele vença no primeiro turno, porque nós temos vários indícios que demonstram a ausência de compromisso democrático, para usar um termo bem suave, de parte das autoridades civis e militares do governo Bolsonaro, né? Então, todo mundo está acompanhando. Assim como eu te disse, ficou espantado com o Marcelo. Quem não está acompanhando que há 4 anos o presidente Lula tomou tiro na caravana, ou seja, é quase uma consequência natural. A gente está assistindo, né, a pressão dele sobre o Tribunal Superior Eleitoral, o discurso ou a narrativa, para usar uma palavra da moda, que tenta deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro para tentar criar um ambiente de instabilidade. Eu, particularmente, acho que Bolsonaro não tem, pode ter, né, a política é dinâmica, mas hoje não tem
força para consagrar uma ruptura institucional, porque a força significa apoio internacional, né? Então, mas acho que ele vai tentar criar um ambiente de desobediência, de violência civil. Os golpes recentes que nós tivemos na América Latina, porque a gente ainda continua falando de golpe só como se tivesse tido na década de 60. A gente teve golpe agora, né? Dia de ontem, na Bolívia, tivemos um golpe. E né? na Bolívia começou com a polícia também. Exatamente, um golpe, exatamente, Mário, que tinha ali um elemento explosivo. Polícias e sociedade civil. Né? Então, acho que esse é o caminho que ele tenta construir. Né? Um caminho dessa violência, a mesma que vitimou o Marcelo em Foz do Iguaçu, ou seja, de uma violência, de uma insatisfação com o resultado, como se ele não tivesse a ver com isso, né? Inflamando permanentemente setores da população. Então, eu acho que nós temos que ter muita atenção nos próximos meses, né? Sempre digo isso, acho que nós ganharemos, mas o caminho até a vitória será um caminho Uma coisa complexo. Que impressiona, Manuela, é o seguinte: há muito falatório, muito protesto, mas não há coisas práticas, não há coisas objetivas, tanto do lado das instituições como do lado da militância sindical, partidária. É um absurdo por semana, olha, todo mundo falando, vai ter golpe, ele vai tentar, mas ninguém tenta agir contra isso. Teria alguma maneira? O Tribunal Superior Eleitoral fez uma rodada com os partidos políticos, com todos os partidos, né? E eu noto que no TSE há digamos assim, uma consciência muito grande da necessidade de zelar pelas eleições e pela garantia do resultado da escolha democrática do povo. Essa frase, quase literalmente, foi dita ao meu partido, eu estive lá na condição de dirigente partidária, como sei que foi dita a tantos outros que estiveram lá. Ou seja, acho que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito a sua parte para garantir o processo eleitoral. Além disso, Mário, o que eu acredito que nós temos que fazer, né? Primeiro, acho que nós temos que investir num certo esforço internacional de alerta sobre a situação brasileira, né? Esse sempre é um assunto delicado porque a gente preza muito pela soberania do Brasil e pela autodeterminação dos povos. Então, é uma equação, né? É uma equação difícil de montar, mas eu acho que essa pressão nossa, esse avanço, né, da consciência dos espaços internacionais, dos partidos internacionalmente, dos governos, de que há essa ameaça permanente do Bolsonaro, tem que ser feita. Assim como eu acho que a gente precisa começar a pensar em mobilizações sociais, que é o que tu dizes, em defesa da democracia e da paz. Né? Para mim, é um binômio que anda junto, porque Bolsonaro ameaça a democracia e estimula a violência. Não é só uma coisa, são as duas, né? Ele usa a violência para ameaçar a democracia. Então, acho que a gente precisa começar a pensar em articular esses espaços de mobilização social. Acho que foi o Gaspari que escreveu sobre isso recentemente, né? Ninguém pode acusá-lo de ser assim, o maior entusiasta, né? Mas ele é um dos maiores conhecedores das Forças Armadas do nosso país e ele próprio escreve sobre isso. Então, creio eu que isso também indica que mais setores da sociedade compartilham dessa minha opinião. Eu pelo menos, Mari, vivendo tudo que eu vivi nos últimos anos, né, eu estive em 2 segundos turnos nos últimos 4 anos, 18 e 20, né? Eu sei que essa gente é capaz de qualquer coisa, né? E você acha que existe, da parte aí, vamos dizer, da grande população brasileira, do povo brasileiro, do povão, uma pasmaceira, um desencanto, uma resignação, Manuela? Não, eu acho que é um desespero. Nós temos 33 milhões de pessoas com fome, né? Se uma pessoa desesperada de fome, se uma mãe que não sabe o que vai dar de comida para o filho de noite tivesse envolvido em uma mobilização, eu ia achar, isso sim, algo absolutamente inusitado, porque a fome por si só, a violência da fome, ela paralisa qualquer possibilidade de imaginar um engajamento por outra coisa que não seja a garantia da vida e da comida para sobreviver. Então, por isso que iniciativas como as iniciativas do MTST, que garantem comida no lugar da política pública que deveria garanti-la, são tão avançadas, Mário, porque o meu marido, que é artista, sempre diz, né, citando um amigo dele, não existe poesia com dor de dente. Que luta um povo que tem 33 milhões de pessoas com fome, outros tantos milhares de pessoas que
vivem em situação de insegurança alimentar. Que padrão de luta nós poderíamos imaginar? Nós regredimos dramaticamente do ponto de vista dos direitos sociais no nosso país, Mário. Eu tenho 40 anos. Eu não fui uma adulta que viveu num país com centenas e centenas de crianças nas ruas trabalhando. Não fui. Eu fui uma criança na década de 80 que viveu assim, né? Porque eu vivi os anos 90, universalização do ensino fundamental, muito desemprego, muita pobreza no governo Fernando Henrique, mas um certo trabalho que garantia dignidade para quem alcançava o trabalho. Hoje a gente vive num Brasil que quem trabalha não tem dignidade. A pessoa trabalha 16 horas por dia numa bicicleta, entregando comida e não consegue o dinheiro para comer. Um trabalho absolutamente precarizado, que não garante dignidade, milhares de pessoas passando fome, as mulheres, os números são estarrecedores, mais de 60% das casas chefiadas por mulheres negras são as casas vulneráveis à questão da alimentação e da fome. Então, é essa a situação do povo. Então, acho que não é uma paralisia, né? É um desespero, para garantir o dia de amanhã. E realmente, acho que nós temos que levar isso em conta. Agora, por outro lado, me parece, me corrija, que há um desencanto com a política, ou pelo menos com a política institucional, por parte da juventude, uma boa parte da juventude, por uma boa parte dos jovens trabalhadores. Porque vem, aí olha, não quero generalizar, mas vem uma velharada. Ontem a gente estava conversando, as novidades da política são você e o Bolo, na política de esquerda, que tem 40 anos. Somos uns senhores, pode dizer. Não estão mais esquentando na primeira abertura. Menina moça. Então não há uma... Não, claro. Te parece que a renovação, a política já não atrai as pessoas? Eu acho que todos os partidos do nosso campo precisam perceber que a juventude está construindo as suas próprias mudanças com a sua própria mão. Vou te dar um exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre, no segundo turno de 2020, Porto Alegre na eleição de 2020, nós elegemos, a sociedade, né, a cidade, a primeira bancada antirracista da sua história, né? São 4 parlamentares, né? 5 no total, mas 4 parlamentares mulheres, jovens, altamente comprometidas com essa transformação, né? O que isso significa? Significou uma renovação da própria esquerda, como quem diz, alto lá, a gente está com vocês, mas a gente quer ver aqui as jovens e o jovem, porque são mais mulheres do que homens, são 4 mulheres e 1 homem, nós queremos ver essas trabalhadoras aqui. A gente quer ver essa aqui que limpava a privada. A gente quer ver essa aqui que foi cotista, que vive naquela periferia. A gente quer ver quem vive a vida real de agora. Então, acho que a juventude, eu não sei se eu concordo contigo que ela está desencantada. Eu acho que ela é altamente crítica, na minha modesta opinião, com razão, a não renovação, né, não etária, porque aqui não tem pauta geracional. Nós, mulheres, as feministas, nos encontramos em diversas gerações com pautas comuns. Tem solução. A solução é a agenda. Não, estou falando da política institucional. Então, assim, claro, mas vê, Mário, mas eu não sou alguém tão otimista, né? Sobretudo porque esses últimos anos, me maltrataram muito. Mas eu sou obrigada a te dizer, no meio das trevas que a gente vive, a escuridão mais profunda, nós tivemos pontos de luz. E quem nos mandou esses pontos de luz foi a juventude, fazendo com que Porto Alegre tivesse uma bancada antirracista, de esquerda, comprometida com os trabalhadores e as trabalhadoras mais precarizados, fazendo com que nós tivéssemos 50% a mais de mulheres na Câmara dos Deputados. 2018 foi o terror, a eleição de Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, nós elegemos mais de 77 deputadas federais. Quando eu estava lá, nós éramos 42, entende? Então, mas isso não melhorou o Congresso. O Congresso é aquela lástima que a gente vê. Mas o que eu quero te dizer, eu concordo contigo, acho até que melhorou em parte algumas coisas, apesar do Congresso ser a lástima que a gente vê. Mas o que eu quero te dizer é, eu atribuo esses pontos de luz a essa juventude, que tem se organizado, que tem... Quando a gente vai nas manifestações, digamos, as grandes manifestações contra o Bolsonaro, há uma imensidão de jovens, né? A gente olha as pesquisas, a gente vê o que, se dependesse da juventude, das mulheres, esse país já tinha botado o Bolsonaro a correr há muito tempo. Então, eu tenho mais esperança em quem está vindo do que em quem
já está. E eu acho que existe a grande transformação virá nas mãos dessas pessoas que hoje têm 20 anos, que são muito melhores do que eu era com 20 anos, muito mais conscientes, que conseguem conjugar muito mais as lutas da população do nosso país com conhecimento produzido na universidade, por exemplo. Os jovens cotistas, essa bancada antirracista de Porto Alegre é majoritariamente constituída por cotistas. Olha como tem a ver a democratização do poder com a democratização do saber na universidade. Levou um tempo, né? Então eu tenho esperança que no próximo ciclo, né, primeiro que a gente tem a obrigação de derrotar o terror, né? Porque ninguém constrói renovação no terror. Ninguém consegue, o que a gente consegue pensar de futuro sobre esse governo, né? Só resistência, é só barreira de contenção ao desastre. Mas acho que assim que a gente derrotar esse governo, eu tenho muita esperança que essa nova geração agora vai transformar essa nossa política. O país está em pandarecos. Está. Né? Economicamente, institucionalmente. Como sair desse gargalo? Está certo. Esse é um debate, né, Mário? Aquele dia que nós nos encontramos a última vez no Salão do Livro Político, o Garcia Linera falava um pouco sobre isso naquele debate que nós tivemos, o ex-vice-presidente da Bolívia, né? Dizendo de como a situação é complexa e como a gente vai precisar compreender, talvez não uma segunda onda de esquerda, mas ondas, né? E quais os pactos que nós vamos fazer para conseguir avançar diante de um capitalismo em crise no mundo, né? Porque a gente vive uma crise muito maior e mais severa no Brasil do que nos outros países, os números nos dizem, né? Desemprego, salário menor, mas a gente também vive um contexto de crise global. E eu acho que as respostas passam um pouco por essa juventude também. Como imaginar um projeto de desenvolvimento nacional que não seja altamente conectado à questão da sustentabilidade? Para a minha geração, esse era um assunto periférico. Para essa geração, a ideia de que não existe um planeta B, ela é automática, já vem com essa consciência, né, de que é preciso, não a consciência do que fazer, mas de que o caminho precisa passar por isso. Como assim o Brasil não vai ter isso na centralidade? Na minha geração, nós tínhamos resistência a debater o racismo como estruturador da desigualdade econômica. Hoje, nenhuma pessoa, em seu juízo, que estude seriamente o Brasil e que estude desigualdade tem coragem de dizer que o racismo não é um elemento estrutural da vida brasileira e das condições. Então, tu entende, Mário? Eu acho que o caminho que vai ser difícil, ele vai ser percorrido. Vai ser difícil, solução nunca é fácil, governo não é fácil, recuperar o país, a gente falava também disso antes, um país destruído em muitas dimensões, o Estado destruído, a ideia, né, a violência, as relações sociais, a destruição é muito larga. Mas eu realmente acho, tinha um slogan de um congresso da UJS, quando a gente ganhou a primeira, o JS foi a juventude que eu militei, que, aliás, está realizando congresso hoje. A gente, logo que o Lula ganhou a primeira eleição, lá em 2013, quando eu me elegi depois, tinha um slogan que era assim, prepara uma avenida que a gente vai passar. Eu acho que a gente tem que ter essa ideia de preparar uma avenida, que é ganhar as eleições, para essa juventude passar com a sua... Quando eu falo juventude, eu estou falando, né? Eu tenho 40, então até 35 é jovem, né, Mário? Então, para essa juventude muito mais consciente dos dramas nacionais, né, pensar em alternativas para resolver os nossos problemas. E eles vão ter que ser diferentes, porque, como tu diz, o país está destroçado, né? Tá certo, Manuela. Muito obrigado pela entrevista. Eu gosto sempre de conversar com você, porque você é uma pessoa para frente. Você é uma pessoa que não deixa a peteca cair. Estou tentando, Mário. Está sempre animada, tem um otimismo e um realismo. Ficamos por aqui. Voltamos na próxima sexta-feira, às 23h30, ao vivo, no programa Diálogos.